Amém? A Bíblia diz que antes de nós nascermos, Deus já tinha um plano, já tinha nos escolhido. Por isso que eu e você estamos aqui. Porque Deus escolheu você. Deus não desistiu de nenhum de nós. Amém? Eu quero convidar o Michael, ele vai dar um testemunho da vida dele, o que Deus fez na vida dele. Deus não desistiu dele e hoje ele está aqui. E eu convidei ele para dar esse testemunho. Vem aqui, Michael. Boa noite, meu nome é Michael, eu tenho 33 anos, nasci em Blumenau e morei uns 12 anos em Rio dos Cedros. Eu só queria que quem vive aqui levantasse a mão só para eu conhecer um pouquinho melhor. Amém, legal. Bom, como eu falei, eu morei uns 12 anos em Rio dos Cedros. Fui morar lá com 8 anos de idade. E a gente saiu de Blumenau e se instalou em Rio dos Cedros porque meu pai e minha mãe compraram uma lanchonete. A gente começou um novo ciclo da nossa vida naquele momento. A gente ganhava bastante dinheiro naquela época. Mas aí você começa a trabalhar num bar e começa a se envolver com um monte de pessoas, você acaba esquecendo dos compromissos com a família e começa a focar em outras coisas, como dinheiro. Só que eu não vou dizer que todo serviço em um bar, uma lanchonete, um restaurante, seja uma maldição na vida das pessoas. Mas quando o foco começa a ser outro, isso acaba destruindo famílias. Era meu pai e minha mãe casados, eu e mais 2 irmãs pequenas. E esse empenho, essa luta nesse bar para conseguir conquistar bens materiais através do dinheiro, começou a trazer problemas dentro de casa. Meu pai e minha mãe começaram a brigar muito. Meu pai chegava a agredir a minha mãe com uma panela de pressão. E eu, naquela época, 8 anos de idade, vendo essas coisas, me metendo entre o casal para separar o meu pai e a minha mãe dessas brigas, isso começou a criar feridas dentro do meu coração. A gente tinha uma lanchonete localizada num ponto da cidade e a gente saiu desse ponto e fomos para um outro ponto mais no centro, onde tinha mais serviço, onde a gente conseguia conquistava mais dinheiro. Inclusive tem um senhor ali atrás de blusa vermelha, com certeza ele deve lembrar do bar da Alemoa no centro de Rio dos Cedros. Eu acho que até na época frequentava lá, né? Pois é, naquele período a gente começou a ganhar muito dinheiro. Só que as brigas começaram a ser mais intensas dentro de casa. Meu pai, para se afastar um pouco do bar, começou a trabalhar com táxi, com caminhão e quase não parava dentro de casa. Minha mãe acordava às 6 horas da manhã para trabalhar e ia até meia-noite trabalhando. E era uma luta diária e a gente via o dinheiro entrando, mas não via onde ele saía. E a gente trabalhava muito e parecia que as coisas não rendiam. Com 13 anos de idade eu já comecei a fumar cigarro por influência do bar. Fazia o meu capilézinho, pegava aquele xarope de groselha com cachaça, ia com água, com gás, e fazia com 12 anos de idade eu já bebia álcool. Então saía com os amigos a partir dessa idade. Meu pai e minha mãe nunca falavam nada se me vissem tomando uma cerveja ou qualquer outra coisa. Após aquele período, com 15 anos de idade, eu comecei a usar maconha. E fui um usuário contínuo de maconha até os meus 22 anos. Fumava muita maconha. E logo com 16 anos também eu comecei a usar cocaína. A gente saía em galera, ia para os cantos, acampar nos morros. A gente se escondia do centro, dos olhos das pessoas
e usava droga a noite toda, ficava muito louco, às vezes perdia a noção daquilo que estava fazendo, e, enfim, era uma situação bem complicada. E dentro de casa, o reflexo de uma vida com problemas. Meu pai e minha mãe se separaram por causa das brigas que começaram a ficar cada vez pior. Minhas irmãs também, hoje elas são mais novas, mas cresceram no meio disso tudo e criaram uma mágoa muito grande do meu pai, tanto que a gente tem um convívio com meu pai que hoje não é muito legal. A gente tem um convívio melhor com a nossa mãe, porque a gente acabava protegendo ela das agressões do meu pai. Eu tive que tirar meu pai numa noite 3 vezes com uma corda no pescoço, que ele estava tão bêbado, tão alcoolizado, quebrando tudo dentro de casa, e eu tentando separar ele da minha mãe. De repente ele saiu louco, foi lá fora de casa, pegou uma corda, se pendurou numa árvore, tentou se enforcar, não deu certo na árvore, ele veio para dentro de casa, pegou uma outra corda, tentou se enforcar na garagem de casa, também não deu certo, chamamos a polícia levou ele preso. Dentro da cadeia ele pegou uma camisa, tentou se enforcar novamente. Então assim, coisa do capeta mesmo, agindo na nossa vida, destruindo a nossa família, a integridade de uma família, que é uma coisa que é instituída por Deus na Bíblia. Quem lê a Bíblia, quem conhece a palavra de Deus sabe que família é algo instituído por Deus. E o diabo assim conseguiu separar meu pai e minha mãe. Os dois hoje vivem em Blumenau, separados, cada um tem... Meu pai tem outra mulher, minha mãe tem outro homem. Eu achei engraçado uma coisa que meu cunhado, que nem é convertido, ele falou assim que o final do meu pai e da minha mãe vão ser os dois juntos ainda. Eu não sei, Deus sabe de todas as coisas, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Mas eu, dentro desse período, dentro desse convívio, nesse lar desestruturado, que me levou a fazer muitas loucuras na minha vida, com álcool, com bebida, vendo meus pais brigando, me enfiando no meio muitas vezes de soco, chute, panela que voava para defender a minha mãe, para separar meu pai, para acalmar ele. Eu fui uma pessoa que cresceu muito fechado, eu fiquei com sentimentos guardados dentro do meu coração por muito tempo, e vim com isso guardando esse ódio, esse rancor, essa coisa ruim que se instala no coração da gente quando a gente vive dessa forma. E com 22 anos de idade eu conheci a Cibele. Eu já estava num momento assim que eu já não queria mais saber de nada, já era do jeito que fosse. Eu não cria em Deus, eu fui muito ateu até aquele período da minha vida. Eu nunca criei em Deus, mas queria no capeta, queria no diabo. Tanto que num acampamento, certa vez, a gente foi fazer uma brincadeira e chegamos a fazer a invocação satânica. Era brincadeira? Era, mas sempre tem um fundo de verdade. E esse tipo de coisa acaba trazendo coisas ruins para dentro da família, para dentro da sua casa. Eu saí de casa logo com 21 anos eu já saí de casa, e logo depois eu conheci a Cibele. A Cibele foi uma alavanca que eu tive para me afastar dos meus amigos que me carregavam para droga, para bebida, para o álcool, para cocaína. Porque chegou um período, eu não precisei me internar em lugar nenhum, eu sempre fui bem consciente das coisas que eu fazia. Só que muitas vezes a pessoa também, achando que está fazendo algo que tem controle, acaba se enganando. Mas eu, por sorte, assim, porque eu acho que Deus tinha um plano muito grande na minha vida, eu sempre tive o controle dessas situações. E quando eu conheci a Cibele, glória a Deus, Ele botou uma mulher sábia no meu caminho, foi muito mais fácil para mim me apoiar nela e me afastar dos meus amigos que me levavam para o uso da droga. A gente começou a namorar e 3 meses depois que eu já estava namorando com a Cibele, eu já fui morar na casa dela. A mãe dela era conselheira tutelar, então os meus amigos tinham medo da minha sogra, porque eles acreditavam que ela ia botar eles na cadeia.
foi bem engraçado mesmo. Eles olhavam assim, lá vem o Michael com a Sibéria. A sogra dele é conselheira tutelar, vamos sair fora. Eles pegavam a bebida e iam para outro lugar. Isso foi muito bom para mim, porque foi um período que daí eu entrei naquele, não uma abstinência, mas deixei de usar a droga, né? Só que já começou errado, né? A gente não era casado, a gente mantinha uma vida sexualmente ativa. A minha sogra era conivente com isso. Até aquele momento a gente não conhecia a palavra de Deus. Aí a minha sogra se converteu e, através de alguém do conselho tutelar que era cristão, trouxe a palavra para ela, apresentou Jesus Cristo para ela, ela começou a frequentar a igreja. E logo em seguida a minha esposa e a minha cunhada também começaram a frequentar a igreja. Aí a minha esposa chegava para mim e dizia assim: Michael, vamos para a igreja, para a rede de jovens esse final de semana? Eu dizia: não, eu não vou para esse lugar, isso é loucura, isso é lavagem cerebral, isso não existe, Deus não existe, eu dizia para ela. Não, Deus existe, ela sempre era firme, ela sempre creu no Senhor muito. Hoje ainda eu acho que ela tem mais fé do que eu, sei lá, é uma coisa que eu não consigo explicar. Mas naquela época ela dizia: vamos, ela insistia, eu dizia: não vou. Aí a igreja fazia os eventos para jovens e dizia: vamos, eu não, era resistente. Eu levava ela na porta da igreja, pegava o carro e ia para uma lan house brincar no computador com os conhecidos ali. E quando eu voltava, ela me ligava, dava um toquezinho no celular, eu voltava, pegava ela e nós íamos para casa. Sempre quando eu passava na frente da igreja tinha um cara, o nome dele era Ivens. Ele andava de um lado para o outro, assim, era uma parede grande, uma janela grande de vidro. Aí quem passava na rua via o Ivens lá, com as mãos levantadas, andava de um lado para o outro, dizia: esse cara é doido, o que ele está fazendo ali? Não, eu ria muito, cara. Aí um dia ela me convidou: vamos para um evento na igreja lá, vai ser a noite dos namorados. Aí eu disse: tá bom, vamos lá. Aí fiquei até o final do culto, mas ouvindo as palavras, o louvor, aquele povo agitando, dando glória a Deus e aquela loucura toda. E eu, no final do culto, a gente saindo assim, eles estavam dando um docinho para os casais, davam um para o namorado e outro para a namorada. Aí a minha esposa me entregou, eu disse: eu não vou comer isso aí, sem tem droga aí dentro, tu tá vendo como esse povo tá aqui dentro, tudo doido, eu não vou comer isso aí. Aí ela comeu os dois doces. E foi assim. Aí nasceu o meu menino. Meu menino foi um milagre de Deus. Desculpa. Meu filho, ele nasceu com um problema respiratório. Eu não sei se foi um cálculo que o médico não fez corretamente. Mas quando ele nasceu com um problema no pulmão, os alvéolos pulmonares dele ficavam grudados, ele não conseguia respirar. Então ele ficava na incubadora. Na incubadora ele parecia que ele estava legal. Só que quando ele vinha para o quarto para ser amamentado, ele começava a ficar roxo. E a gente não sabia o que estava acontecendo, até que a gente recebeu a explicação médica do que estava acontecendo. A pediatra dele, em vez de estar dando atenção para ele, ela ficava passeando de carro no centro de Blumenau, para cima e para baixo, dando orientação para as enfermeiras no hospital por telefone. Eu ainda não acreditava em Deus, eu era completamente ateu ainda naquele momento. Tinha uma barba bem grande, um cabelão desse tamanho, porque o meu cabelo é cacheado, ele cresce para cima, então eu tinha uma cachopa assim, era bem doidão, assim, que olhava para mim e se assustava. E eu sentado numa cadeira no quarto, Sibeli na cama, eu numa cadeira. Daqui a pouco chega o nosso pastor hoje, o pastor Rafael, na época que ele era evangelista. Ele chega na porta e diz: oi mãe, eu vim aqui orar pelo teu filho. Quando ele se colocou na porta, eu levantei completamente endemoniado, eu acho que eu estava. E o pastor Rafael, ele ainda hoje diz que ele olhava para mim e via um espírito maligno, porque eu não aceitava esse tipo de coisa. E hoje eu dou glória a Deus pela vida dele, tanto que eu frequento a igreja dele por Deus
e por ele conhecer a história da minha vida. E ele saiu dali e foi lá embaixo no berçário orar pelo meu filho. E ele orava, o menino melhorava e ele voltava para a igreja. Daqui a pouco a minha sogra ligava para ele de novo e dizia: volta para cá, Rafael, porque o Raziel, o nome do meu filho, Raziel está piorando. E o pastor Rafael vinha lá no hospital de novo, orava por ele de novo, ele melhorava. Foram umas 3 ou 4 vezes aconteceu isso, até que chamaram a minha sogra lá na igreja e disseram assim: olha, vamos orar aqui porque tem um espírito de morte rondando o teu neto. Vamos quebrar essa maldição. E quando oraram com a minha sogra no hospital, manifestou o espírito de morte naquele lugar, que tiveram que 3 ou 4 homens segurar ela lá, porque ela jogava os homens para cima. Eu nunca acreditei nesse tipo de coisa, mas eu já vi isso acontecendo. E foi um momento assim, naquele dia o espírito de morte foi embora daquele lugar. E naquele exato momento, aconteceu algumas mudanças no hospital. A médica que cuidava do meu filho pediu para largar o caso, porque ela não sabia mais o que fazer. E nesse instante o Dr. Paulo assumiu a situação e ele chegou no quarto e disse: mãe, se tu acredita num Deus, levanta tua mão para o céu, porque teu filho era para estar morto. O equipamento onde é que ele estava incubado, que era para estar enviando oxigênio para os pulmões dele, estava quebrado. O equipamento marcava que estava sendo enviado oxigênio, mas não estava sendo enviado oxigênio. E eu creio que Deus assoprava. Aleluia. Eu creio que Deus assoprava ar nos pulmões dele. E o diabo estava rondando a vida dele, porque Deus tinha um propósito muito grande na vida do meu filho. Há pouco tempo atrás ele foi para um retiro de crianças. Hoje ele está com 11 anos, ele tinha 10 anos na época, ano passado. Ele foi para o retiro de crianças e quando ele voltou ele subiu no altar para dar testemunho. E ele disse: eu vou ser pastor. Glória a Deus. Deus tinha um plano na vida dele e esse plano vai se concretizar. Amém. Esse menino ele vai crescer. Ele disse para nós: claro, os sonhos de criança sempre mudam com o passar do tempo, mas ele disse hoje que o sonho dele é ser capelão no exército. Glória a Deus, filho, segue teu sonho. Eu tenho uma menina também, ela tem 9 anos, também passou por problemas. Também quase morreu no útero da Cibele. Tivemos que arrancar o médico de dentro de casa para poder vir fazer a cirurgia, porque já estava passando a hora do neném nascer e ele simplesmente não estava nem aí. Mas pela glória de Deus tudo correu bem. Quando ela tiraram ela do útero da minha esposa, ela fez as necessidades dela em cima da barriga. Por poucos minutos, por poucos segundos, ela poderia ter feito as necessidades no útero, ter engolido aquilo e ter nascido com problemas de saúde. Mas glória a Deus, Deus não deixou isso acontecer. Mas tudo isso é só para dizer quanto Deus age na vida de cada pessoa, como Ele tem um propósito na vida de cada um. Amém. Deus tinha um propósito na minha vida. Eu me converti por causa de 10 reais de gasolina. Minha esposa dizia para mim: vamos para a igreja? Eu disse: não vou. E naquela época eu queria fazer um concurso para a Polícia Rodoviária Federal. Eu creio que Deus não permitiu que eu fizesse esse concurso, tivesse passado nesse concurso, porque se eu tivesse passado nesse concurso da polícia, eu simplesmente estaria ganhando um salário muito bom
eu ia continuar não crendo em Deus e ia dizer, não, eu tenho um salário muito bom, eu tenho o que eu preciso, para que eu vou atrás de Deus? A palavra é clara que muitas vezes as pessoas ou vêm para Deus por amor ou vêm pela dor. A maioria das pessoas acabam indo para Deus pela dor. Eu fui para Deus por causa de 10 reais de gasolina. E quando eu conhecia Jesus foi algo incrível, porque eu não cria nele, eu não cria nesse poder sobrenatural que tem a presença do Espírito de Deus no nosso coração, na nossa vida. Nunca criei nisso. Mas quando eu estava no culto, já era a segunda ou terceira vez que eu estava indo na igreja, e no final da palavra de Deus, o pastor disse assim: tu quer receber Jesus, quer entregar a tua vida para Jesus? E a palavra tinha mexido muito comigo, aquele dia tinha falado muito comigo. Quando o pastor pediu, te coloca de pé e vem para frente, vem aceitar Jesus, eu senti um fogo, um calor, algo muito poderoso dentro de mim, algo que começou a mexer com os meus sentimentos. Eu comecei a chorar de uma forma compulsiva, e eu olhava para a Sibeli e disse, eu não sei, eu acho que tinha droga na água lá, porque não pode ser possível alguma coisa ter de errado comigo, eu me conheço, eu não sou assim. E aí o pastor chamou pela segunda vez, te levanta e vem para frente, vem aceitar Jesus. E eu fui, querido, quando eu aceitei Jesus, aquilo foi uma mudança extraordinária na minha vida. Glória a Deus. Foi muito poderoso, foi muito valioso aquilo para mim. Foi algo que eu nunca tinha sentido nem nas épocas que eu usava droga. Uma unção, um poder, um amor tão grande na minha vida. Eu nunca tinha sentido algo tão poderoso. E eu frequentava a igreja. Nós tínhamos 2 cultos de domingo. Eu me enfiei de cabeça no Jesus Cristo. Esses 2 cultos de domingo, eu ficava os 2 cultos, eu tocava contrabaixo na igreja, eu ficava os 2 cultos das 6, eu acho que era das 6 horas até as 10 da noite, nós ficávamos na igreja. Todo mundo dizia, os meus amigos se afastaram de mim, diziam que eu estava ficando louco, que eu não podia, não entendia o que estava acontecendo comigo, e eu não conseguia transmitir isso para eles de uma forma positiva, porque quando eu falava de Jesus para eles, eles se afastavam de mim, eles achavam que eu estava louco, e realmente eu estava louco por Deus, apaixonado completamente. E quando eu fui para o encontro com Deus, quando eu tive um encontro genuíno com Deus, Deus tocou tão forte na minha vida, arrancando todo aquele mal, todo aquele sentimento que ficou crescendo dentro do meu coração por causa das brigas e os problemas que eu tinha em casa com os meus pais. Deus foi arrancando e me limpando daquilo tudo. Foi um encontro, algo sobrenatural, é algo individual com cada pessoa. Esse retiro que a nossa igreja proporciona, que é esse encontro com Deus, é te levar a ter esse encontro com o Senhor. Foi um momento especial na minha vida, e quando eu voltei de lá, eu quis falar do amor de Jesus para toda a minha família e contar o que Deus tinha feito na minha vida, o que Ele tinha mudado em mim, e quis ser diferente, quis mostrar o que Deus tinha feito para mim. Só que os meus amigos não queriam saber, eles se afastavam de mim. E eu não sabia o que estava acontecendo, mas é que eu virei um crente chato. Tem um crente chato, sabia? E a gente não pode ser assim, porque as pessoas vão ter que olhar para vocês, nos olhos de vocês, nas atitudes de vocês, na mudança do caráter, na mudança de vida. Você não vai precisar abrir a tua boca para falar de Jesus, e isso é importante, mas é através dos teus frutos, da mudança na tua vida, que as pessoas vão ver que existe um Deus poderoso, que faz toda a diferença. Amém. Glória a Deus. Só que aconteceu algo na minha vida. Eu e minha esposa nos afastamos da presença de Deus. Casamos, depois que voltamos do encontro, casamos, constituímos uma família, fomos morar junto, pagávamos aluguel, passamos por muita dificuldade financeira, passamos por muita luta. Não passávamos fome, porque Deus estava sempre cuidando da gente. Eu era líder de uma célula, a gente trabalhava numa visão dentro da igreja, onde se constituíam lideranças, e essas lideranças cuidavam de vidas.
eu recebi a palavra e depois transmiti a palavra para os meus discípulos. E teve uma semana que foi sobrenatural. Falava sobre fé, sobre prosperidade financeira mesmo. E é só Jesus mesmo que nos faz louco para você sentar numa roda de pessoas e ministrar a palavra de Deus para elas, pregando sobre fé, sobre prosperidade financeira e sabendo que a tua geladeira tem só um jarro de água e a mamadeira do filho. E crendo na palavra de Deus, que aquilo ia mudar. Ministrei a palavra, os meus discípulos foram embora, minha esposa foi tomar banho. Quando ela saiu do chuveiro, ela saiu chorando e dizendo: amor, o que a gente vai comer hoje? Eu disse: vamos fazer um jejum forçado. Eu sei o que? Não tenho o que comer? Vamos fazer um jejum. Mas não te preocupa, porque Deus é fiel. Amém. Não deu uns 10 minutos, toca a campainha. Aí eu abri a porta. Aí tinha um menino, eu não lembro o nome dele, isso já faz um tempo. Eu abri a porta e disse: o que tu está fazendo aqui, rapaz? Ele estava com uma mochila nas costas e mais 2 sacolas, uma em cada mão. O que tu está fazendo aqui, cara? Eu disse: Michael, eu não quero ser indelicado. Ele falou assim. Mas eu estava em casa jantando, estava na frente da televisão com o prato de comida comendo. E uma voz falou no meu ouvido: leva a comida para o Michael. Como já tinha uma raiz lá do boteco, me especializei em bares, em trabalhar em bares e restaurantes. Comecei a fazer curso de garçom, comecei a fazer curso de bartender, de flair bartender, que é aquele malabarismo com garrafa, fazer drinks e coquetéis, e comecei a trabalhar na noite. E era um serviço muito ingrato, porque eu não tinha folga, trabalhava 7 domingos seguidos, tinha uma folga no meio da semana, trabalhava 7 domingos seguidos para poder ter um domingo de folga. Trabalhava, porque a gente passava por muita dificuldade financeira ainda naquele período, e só pensava em dinheiro. Trabalhar na noite é um serviço como qualquer outro. Você trabalha como pedreiro, você trabalha como bancário, você trabalha como gerente, você trabalha como garçom. É um serviço. Só que é um serviço, um trabalho que você tem que estar muito focado naquilo que você está fazendo, porque senão você acaba se envolvendo com pessoas, você acaba se envolvendo com coisas ilícitas. E eu comecei a me envolver com droga de novo. Trazia maconha para dentro de casa, mandava minhas crianças ir dormir na casa da minha sogra, e eu e minha esposa fumávamos maconha. E passávamos a noite nos divertindo daí. Mas eu fui um pouco mais além. Comecei a atrair a minha esposa, comecei a me envolver com outras mulheres, e passou-se um tempo, ela começou a desconfiar e por fim acabou descobrindo isso. Ela tinha todo o direito de pedir separação. Eu fui embora de casa algumas vezes, voltava, ela perdoava, mas não perdoava de coração. Cada vez que a gente brigava, ela jogava isso na minha cara e as brigas iam piorando. Cheguei a agredir ela algumas vezes também. Até que chegou um momento que não dava mais. Eu já tinha me envolvido com uma outra mulher no emprego que eu tinha. Ela descobriu, a coisa não estava mais funcionando. Eu peguei e fui embora. Voltei para casa da minha mãe, retrocedi. Coisa que não agrada o coração de Deus, retroceder. Fui para Blumenau, morei na casa da minha mãe 5 meses, estava me envolvendo com outras mulheres já. E dizia para ela: vai procurar um homem para ti também, vamos tocar nossa vida assim, vamos nos separar, vamos ser felizes, cada um no seu canto. Até que um dia a gente brigou feio, porque eu soube que ela estava conversando com um cara lá de Blumenau.
E eu não aceitei aquilo, ainda tinha ciúmes dela. Aí brigamos feio. Aí a gente já ia disputar a guarda das crianças na justiça e tudo mais. Naquela noite eu fui para casa da minha sogra falar para ela o que estava acontecendo, a briga que a gente teve naquele momento. Minha sogra me deu uma Bíblia velha sem capa que ela tinha lá. Disse: eu não vou te falar nada, pega, vai para tua casa e vai ler a palavra de Deus. Tanto tempo já, 7 anos, 8 anos que a gente já estava afastado de Deus, né? 8 anos já sem frequentar uma igreja, sem ler uma Bíblia, sem conviver com a presença de Deus. Pega essa Bíblia aqui e vai ler, eu não vou te falar nada. Fui para casa, peguei a Bíblia, comecei a ler, dobrei o meu joelho. Senhor, misericórdia. Parecia que o céu estava fechado para a minha vida, que Deus não estava ouvindo a minha oração. Não sentia nada, um frio, um vazio. No dia seguinte, de manhã cedo, eu tive que acordar às 5 horas da manhã para ir viajar. Quando eu entrei debaixo do chuveiro, eu senti uma mão pesando sobre a minha cabeça. E caí no chão debaixo do chuveiro. E eu senti a mão de Deus arrancando toda a ferida, toda a mágoa, toda a angústia, tudo aquilo que a gente plantou naqueles 8 anos que a gente estava afastado de Deus. Deus me lavava, assim como a água do chuveiro que caía sobre o meu corpo, eu sentia Deus tirando todo aquele mal de dentro de mim, me lavando e me purificando naquele momento. Foi uma experiência também muito louca. E naquele momento eu abri um jejum pela minha vida. E naquele dia à tarde eu fui conversar com o pastor Rafael. Eu não congregava na igreja dele ainda. O pastor me deu umas direções, falou o que a gente devia fazer, o que não devia fazer. E no dia seguinte eu já fui na livraria gospel, eu já comprei uma Bíblia nova para mim e disse: agora Deus é contigo. Comecei a orar e jejuar e disse: eu quero meu casamento de volta, eu quero meu casamento de volta. Eu orava e dizia: Deus, restitui meu casamento, restitui meu casamento. E comecei a ligar e mandar mensagens e falar com a minha esposa, e ela não queria nem ver minha cara pintada, ela não queria. E logo naquela semana tinha um seminário, um congresso de famílias, era como é que chama? O culto Minha de família? Família no Altar de Deus. Minha Família no Altar de Deus. Um congresso que a gente faz lá na igreja todo ano. E eu participei daquele congresso. Todos os dias de culto eu ia. E orava para Deus dizendo: eu quero meu casamento de volta. Nos últimos dias, eu acho que no último culto, a minha esposa foi pro culto também. Mas ela não estava nem aí, não queria saber de mim mais. E eu só estava indo mesmo porque tinha carona para ir pro culto. E quando eu percebi que realmente o que eu estava fazendo, que eu estava usando da força do meu braço para tentar o meu casamento novamente, que eu dizia: Deus, faz um milagre na minha vida, só que eu estava sempre na frente querendo fazer alguma coisa para que a minha esposa voltasse para mim. E quando eu larguei mão, que eu percebi que ela não queria mais saber de mim, eu disse: Deus, eu não quero mais. Deixa ela ser feliz do jeito que for, nem se for com outro homem, mas que ela seja feliz e que cuide dos nossos filhos. Eu vou tocar minha vida. Vou ficar contigo, Senhor, e vou te seguir, e vou fazer aquilo que tu tem determinado para a minha vida, e ela faça o que for da tua vontade. Essa foi a minha oração. Onde eu estava em Blumenau, daí tinha um curso, um campeonato para mudar de faixa do Kung Fu, fazer Kung Fu com o meu menino. No final do treino ela me liga, toca meu celular e diz: o que essa louca está querendo agora? Ela sempre para mim: vem aqui, vem jantar em Timbó. Eu ia dormir em Blumenau na casa da minha mãe com o meu piá. Não, eu vou ficar aqui em Blumenau, vou ficar com o Raziel aqui, com as crianças aqui. Não, vem para Timbó, eu fiz uma janta, quero conversar contigo. Eu disse: ah, meu Deus, o que essa doida está querendo agora? Minha mãe ficou furiosa, porque ela tinha preparado a janta, achando que nós íamos dormir lá e meu menino ia ficar lá no final de semana. Mas tudo bem. Vim com meu menino para casa, deixei na casa da minha sogra e fui ver o que a louca queria.
E ela disse que Deus tocou no coração dela e que ela me amava e que precisava de mim. Eu disse, meu Deus, que loucura, o que está acontecendo agora? Deus fez um milagre. E estamos aí hoje, voltamos para a igreja. Ela assumiu o Ministério de Artes aqui, que vocês viram há pouco. E eu tinha voltado para o louvor, agora me afastei um pouco por causa do meu trabalho, que tem exigido um pouco mais de mim. Fui promovido no meu serviço, ganhava um valor X no meu serviço, no meu trabalho. Eu era técnico de amostragem, fazia o que o Daniel está fazendo hoje, que é coleta de água e efluente, que a gente trabalha num laboratório ambiental. Fui promovido, meu salário triplicou, Deus começou a abrir as portas, começou a nos abençoar. Os nossos filhos são uma bênção, são inteligentes no colégio, tiram notas maravilhosas, são elogiados constantemente pelos professores. Nós somos bem vistos, porque a palavra de Deus diz que aonde você é, o que você é dentro da igreja, você tem que ser na rua também, você tem que dar o exemplo, as pessoas têm que olhar para você e você tem que ser um só, uma personalidade só, um caráter só. E isso Deus tem nos abençoado. Nós temos seguido a palavra de Deus, nós temos obedecido a palavra de Deus, temos sempre tentado ser, eu pelo menos tenho tentado ser constante. Então uma coisa engraçada, lembrei agora, queria dizer, um dia logo depois que a gente voltou para a igreja, fiz uma janta lá em casa, convidei o pastor para vir comer lá. Eu frequentava a igreja e dizia assim, uma cervejinha não dá nada, vou tomar uma cervejinha, pelo menos quando eu tomo uma cervejinha, quando eu estou fazendo uma janta, alguma coisa especial. E naquele dia eu falei pro pastor, o pastor estava lá em casa jantando, e disse, pastor, eu tenho uma cervejinha na geladeira, eu acho que não tem nada a ver tomar uma cervejinha, né? Aí o pastor me mostrou lá um texto da Bíblia lá, que ele diz que dê bebida para aquele que está triste, porque aquele que tem tristeza no coração precisa se alegrar com bebida alcoólica. Só que nós temos a alegria do Senhor em nosso coração. A alegria do Senhor nos completa e nós não precisamos disso. Eu fui lá, peguei as 2 caixinhas de cerveja, joguei tudo fora. A minha esposa ria, ela lavando louça, ria, e eu lá, vai fora, vai fora. Eu disse, glória a Deus, fui liberto disso. Porque foi um passo que eu quis, foi uma postura que eu tomei. E hoje eu não bebo mais. Na época ainda eu tomava meus goles, mas hoje eu sou livre disso. Mas é sempre nós que temos que tomar a postura, nós que temos que ser firmes e fortes. A palavra de Deus, ela está aí, ela te ensina o caminho. Tu tem o teu pastor, tu tem as pessoas que te direcionam, seguindo a palavra de Deus, te apresentando a palavra de Deus, e te diz, tu tem que ser assim, tu tem que caminhar dessa forma. E eu te digo, se tu crê no teu profeta, se tu ouvir o que ele tem para te dizer, querido, tu tem tudo para sair daqui, ser livre, ser liberto, e sair lá fora na rua e as pessoas olhar para tua cara e dizer assim, o que aconteceu com esse homem? Que diferente, o que está acontecendo com ele? O que ele tem que está faltando na minha vida? E aí você pode dizer, eu tenho Jesus. Amém? Amém. Eu falei um pouco da minha vida, tem muito mais coisa para falar, mas senão a gente vai ficar aqui até amanhã cedo. Mas eu só queria que vocês soubessem que existe um Deus que ama vocês muito, muito. E a felicidade dele é ver vocês sendo transformados e dando fruto lá no mundo. Porque pessoas que conheciam vocês, olhavam para vocês e diziam assim, esse cara não vale 10 centavos. Esse cara aqui vale uma cachaçinha. As pessoas olhavam para vocês e pensavam isso. E elas vão ver vocês lá fora depois e vão ver a diferença na vida de vocês, vão ver a transformação na vida de vocês. Vocês têm que crer nisso, amém? Amém. Amém. Então, glória a Deus. Queria que vocês se levantassem e dessem uma salva de palmas para o Senhor.